Alô, meus queridos irmãos, Pastor Moabel, e hoje vou fazer um vídeo com o título O Perigo de Seguir Falsos Líderes. Vou ler na palavra do Senhor, Êxodo capítulo 2, versículo em diante, que diz: E foi-se um varão da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pés. E pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio. E a sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio, e ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada, e a tomou. E abrindo-a viu o menino, e eis que o menino chorava. Moveu-se de compaixão dele e disse: Dos meninos dos hebreus é este. Palavra do Senhor. Meus queridos irmãos, nós vamos falar sobre líderes, porque o mundo está enfrentando uma crise muito grande por falta de líderes. O que vem acontecendo? Pessoas sobem ao poder e lá demonstram, na verdade, quem eles são. Dê poder para o homem e você saberá quem ele é. Então, eu tomei o exemplo de Moisés, porque Moisés é tido e havido como o maior líder de todos os tempos. Ele escreveu a 7ª parte da Bíblia. Ele não era um sujeito ignorante. Ele era filósofo, estadista, o maior de todos, tanto que eu botei o nome do meu filho Moisés, e no seminário, em minha tese, eu defendi sobre Moisés, o grande homem de todos os tempos, segundo os historiadores, segundo grandes personagens deste mundo. Então, nós vamos em diante para ver onde é que está o mal da nossa geração, a falta de líderes, falsos líderes. E você procure no seu amigo aí, no seu irmão, mesmo de família, se ele não é um destes que estão doentes, mas estão na liderança, né? Então, nós encontramos um exemplo, Carlos Marx. Carlos Marx foi um homem que cresceu dentro da igreja, conhecia a Bíblia. O primeiro livro que ele escreveu foi o comentário de João, Evangelho de João. Ele sabia o que era igreja. Então, pessoas ficam na igreja, pessoas vão para a igreja, muitos deles, para fazer da igreja um cabide de emprego, para fazer da igreja um trampolim para a sua carreira política. Porque na igreja o povo é muito simples, aceita qualquer coisa. Então, é o que vem acontecendo. Carlos Marx estava na igreja, escreveu coisas, agradou o povo, depois lançou o seu manifesto comunista. E ele encontrou o quê? Quando a Rússia tinha invadido a Alemanha, muito no passado, os alemães ficaram irados com isto e deram para Lenin a filosofia de Karl Marx e
dinheiro, muito dinheiro, para derrubar o governo da Rússia, que era Romanov, com a sua família que dirigia a Rússia já por 300 anos. Então Carlos Marx, que era um João Ninguém da vida, mas sabia como manipular o povo, com o dinheiro, porque ele disse que precisa de 3 coisas para fazer uma revolução. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. 3 coisas para fazer uma revolução. De posse do dinheiro, ele começou a pregar o amor livre, que a juventude, que era muito ortodoxa no que diz respeito ao casamento, ele disse, não precisa casar-se, não precisa, ninguém é dono de ninguém. E aí o que aconteceu? A juventude se alinhou a ele. Por quê? Estava tudo bem, podia cometer todo tipo de pecado, só não podia ser apanhado em algumas áreas, né? Mas e aí foram. Então Lenin fez uma coisa que só o diabo mesmo podia planejar. Quando juntaram e tomaram o poder da família Romanov, Lenin juntou o pessoal e disse, vamos matar a família Romanov. Então eles disseram o seguinte, vocês vão ser exilados. Vocês vão para a Sibéria, nós não queremos mais saber de vocês aqui. Mas antes de vocês irem, tirem uma foto. Tire uma foto para recordação para a Rússia e para vocês. E chamaram o fotógrafo e a família Romanov pôs a melhor roupa. E quando chegou na hora de bater a fotografia, daqueles modos antigos, soldados entraram com metralhadoras e fuzilaram a todos. Não sobrou ninguém. Então, agora, eles podiam começar a Revolução Russa a colocar a ideia que eles queriam no povo. E depois apareceu Stalin, também criado na igreja, também aluno de teologia. Entenda, não existe teólogo vivo. Quando dizem que fulano é teólogo, não, ele não é teólogo, não. Teólogo é post-mortem. A pessoa morre, professores examinam o material dele e podem afirmar se ele é teólogo ou não. Eu nunca serei teólogo, porque em vida eu não posso ser chamado de teólogo. Em vida, nem você, nem ninguém. Mas o pessoal não sabe, não se prepara, fica chamando de teólogo, é um jogo de compadre. Eu chamo você de teólogo, você me chama de teólogo e nós enganamos o povo. É assim, mas não é diferente, é isto. Depois apareceu Hitler. Hitler, Karl Marx, Lenin, Rasputin, esse pessoal era tudo um produto só. Eles não eram diferentes. Então, o que aconteceu? Quando a Rússia, em 1917, se formou mesmo no comunismo, eles tentaram entrar na Alemanha. Mas a Alemanha já tinha um líder. E o que é que ele fez? Botou os comunistas para correr. Botou para correr. Por que que hoje ninguém xinga o outro de comunista, só chama de fascista? Porque ninguém sabe o que é fascista. Não, ninguém sabe. O fascismo era o governo da Itália. Mas ninguém sabe, ninguém fala como foi o governo da Itália. Na verdade, o nazismo botou o comunismo para correr de uma forma vergonhosa para o comunismo. E eles não conseguiram na Alemanha nada mais. Tiveram que correr. Foram para o Brasil em 1923, já estavam no Brasil, 1923. E você vê através da história sempre eles tentando tomar o poder, né?
mortes e mortes e mortes. Então, quando Stalin assumiu, ele prometeu justiça social. E aí, o que aconteceu? A justiça social é que ele matou milhões de fome, milhões, para manter a Rússia feliz com bailes de gala. Ele deixou nações perecerem de fome. Procure saber a história da Ucrânia. Um pai enviou uma carta para o seu filho dizendo o seguinte: meu filho, sua mãe acaba de morrer de fome e eu estou indo pelo mesmo caminho. Você já pensou que um filho receber uma carta? Falsos líderes. Estou denunciando falsos líderes. Eles tomam o poder e depois só faz aquilo que lhes interessa. Stalin fez isto. E ainda tem muita gente que, não, Stalin era um bom homem. Foi o que aconteceu. Então, como acontece hoje, eu vou dar um pequeno exemplo, no Brasil. O brasileiro é um povo diferente de todos os povos. Ele é muito carinhoso, ele é muito amigo, ele é muito inocente, se deixa levar, crê no carnaval, crê no futebol, quando isso é tudo só para desviar o foco da necessidade dele, da miséria que ele sofre, da desgraça que ele vive. Eles mantêm isso. Se você olhar no Rio de Janeiro, que é um estado muito bem preparado para o carnaval, você vai descobrir que foi Brizola que fez tudo aquilo. É, Brizola. E eu admirava muito Brizola. Sempre admirei em toda a minha vida, porque ele produzia muita coisa. Esta era a razão que eu admirava muito Brizola. Então, estes líderes, eles têm coisas com ele, como, por exemplo, eles ouvem vozes. Eles ouvem vozes, ouvem vozes. A voz de Deus você ouve aqui, você sente aqui. É dentro de você. A voz do diabo é aqui e vai para a mente. E começa a torturar a pessoa. Milhões estão torturados hoje com maus pensamentos. Um é para o adultério, outro para o roubo, outro é a blasfêmia contra o Espírito Santo, e vai para a mente. E a pessoa tem que lutar contra esse mal. Então, muitos desses líderes ouvem vozes e põem em ação as vozes. Muitos deles têm ideias delirantes, são esquizofrênicos. Ideias delirantes que você, quanto mais estuda sobre ela, especialmente na religião, mais você nota que eles são comandados por uma força extra que vem sobre eles. Então, eles criam coisas como isso, mais aquilo. Eu vou falar, né? Fogueira Santa. Desde quando Fogueira Santa? Desde quando? Desde quando Fogueira Santa? Desde quando? A fogueira queimou muitos servos de Deus. Não, mas essa é santa. Mas se você estudar a Fogueira Santa, quem ganha são os autores da Fogueira Santa. Você entendeu? Você continua pobre, miserável, e eles se tornam milionários. Moisés esteve 40 anos no Egito como filho da filha de Faraó. 40 anos. Quando ele foi para o deserto,
Ele ficou 40 anos desintoxicando aquelas desgraças do Egito. Ele não tinha mais vontade de voltar ao Egito para comer a comida do Egito. 40 anos levou para ele desintoxicar o que ele obteve nos primeiros 40 anos da vida dele. Leva tempo, mas eles enriquecem, de repente, do dia para a noite, eles enriquecem, né? E Moisés saiu dessa vida pobre. E eles ficam bilionários. Alguém tem que falar, né? Então, eles ouvem vozes, eles têm ideias delirantes no que diz respeito à religião, sempre ideias novas. Vamos sacudir o muro e vamos fazer isso. Água ungida, água benzida, sabonete ungido e óleo ungido e ideias. E o povo abraçando esse tipo de coisa, né? Eles têm também uma falta de vontade de fazer as coisas. Isso é uma coisa do esquizofrênico. O esquizofrênico não sente vontade de fazer as coisas certas. Ele não sente vontade. Ele é esquizofrênico. E muitos deles estão no poder. Só faz aquilo que eles querem. São ditadores do demônio. Porque se a doutrina de demônios, é porque alguém está ensinando essas doutrinas. Que o demônio não tem corpo. Então, vamos andar um pouquinho mais para frente. Se você olhar a juventude que é pastor no Brasil hoje, eles foram criados por uma mulher na televisão que... Vou tentar declinar o nome. Que eu tenho não. O mundo tem 2 filmes nela de pornografia da mais baixa possível deste mundo. Está aí, na internet. Procure. É um filme tão podre, tão imundo, tão sujo, que eu não tenho coragem de assistir com a minha esposa. Eu não tenho coragem. Quando eu dizia, no Brasil, que nós devíamos evitar as crianças a ver televisão, mas eu fui muito combatido. Agora está aí. Depois ela volta novamente com a lei da pomada. Não. Se o filho quer ser um diabo, deixe ele ser um diabo. Não corrija ele. Se o filho quiser começar a roubar, não corrija ele. E ela disse, eu cheguei lá aos 21 anos. Mas você chegou lá? De que vou lhe chamar, minha senhora? Porque você fez as coisas mais podres do mundo. Está lá nos filmes. É só procurar, vocês entendem de quem eu falo. Não vou citar nomes porque não quero criar mais problemas contra mim, né? Então, esta má vontade criou uma esquizofrenia. E nós estamos hoje embaixo de mãos de psicopatas. O que é um psicopata? O psicopata é aquela pessoa que não sente nada. A ciência diz que o psicopata não sente pena de ninguém, não sente dor por ninguém. E ele já chega dizendo, não, eu não sinto nada. Eu não sinto nada. Claro que ele não sente nada, porque ele é um psicopata, um doente mental. Ele está lá fazendo só o que quer, prometendo coisas que se a pessoa tenta chegar lá e não consegue, não, você não teve fé. Você entende? Quer dizer, você não teve dinheiro para dar. Aí não conseguiu. E ainda a pessoa, muitos deles morrem em extrema angústia. Não ouça esses diabos, porque na Bíblia tem um lugar que a palavra diabo aparece no plural, né? Tem um lugar lá. Então,
Estes homens, eles são atacados na infância com esquizofrenia e vão pela frente, vão em frente. O pai não percebe que tem uma coisa errada nele. E depois os amigos não percebem e depois a igreja não percebe. Teve um que ele se formou, não, ele se fez às custas da macumba. Sim. Macumba forte, é macumba forte, é macumba forte. E aí começou a contratar indivíduos para dizer que estavam endemoniados. E aí ele ia lá, o endemoniado desafiava e havia aquele bate-boca, e depois ele vinha, repreendia, o camarada botava uma quantia de dinheiro no bolso e ia embora, e o povo ficava enganado. É assim que eles fazem. Eles fazem assim. Enganam o povo. Aqui são artistas contratados. E artistas de quinta categoria, né? Não estudaram nada, mas são artistas. E não conseguem em lugar nenhum, vão lá inventar essa coisa. E aí depois se esquecem do texto. O Brasil está passando por uma fase interessantíssima. 4 padres já foram presos e um monsenhor. Isso significa que eles já estão indo para a igreja pegar os bandidos dentro da igreja. Porque eles dizem que dentro da igreja se abriga um grupo que trafica armas, lavagem de dinheiro. Eles estão dizendo, né? Não é eu que estou dizendo. Eles é que estão dizendo. E aí, sabe o que vai acontecer? Quando eles forem para a igreja, não vai ser brincadeira. Vai ser difícil para as pessoas provarem de onde tiraram as grandes fortunas. Né? Então, nazismo, fascismo, comunismo, é tudo a mesma coisa. É tudo a mesma coisa. É foice e martelo. Foice para cortar o pescoço, não é para cortar a cana, não. Para cortar o pescoço e o martelo para quebrar a sua cabeça. E depois o mundo fica na situação que você vê hoje. O mal triunfando e dominando. Eu não cheguei a esta idade para me comprometer com esse tipo de coisa. Não. Quando eu sair desta vida, eu espero que o Senhor Jesus Cristo me ajude a sair desta vida, servo dele, pobre, assim como Samuel foi pobre, como Pedro foi pobre, como João foi pobre, como o apóstolo Paulo foi pobre, como qualquer um que você quiser saber, ele morreu pobre. E estas riquezas hoje? Poxa, tem gente que é tão desnaturado que chega a trocar carro várias vezes por ano. Claro que o dinheiro não é dele. Claro. E ele precisa disso porque ele não tem nada, ele é oco, ele precisa de um carro para o povo sentir que ele é alguma coisa. Carro é uma ferramenta de trabalho. E a ferramenta é o seguinte: se você precisa uma chave de fenda, é uma chave de fenda. Se você precisa uma chave de Phillips, é uma chave de Phillips. Você não precisa gastar milhões para soltar um parafuso. Não. Você não precisa fazer isto. Então, o perigo de seguir falsos líderes. Eu pergunto para vocês, é fácil esconder um general no Brasil? Não, é impossível. Teve um sujeito que se identificou como filho de um general, galgou postos
fez o que quis. Depois, no dia que morreu, eu fui lá na igreja. O pessoal falou assim para mim, não, ele não foi velado aqui, ele foi velado lá com aquele senhor assim, que rege as sociedades secretas. Foi o que eu ouvi. Então, o que é que eu vou dizer? Como que a pessoa se apresenta como filho de um general e a gente nunca descobre que esse general existiu, faz nome em cima daquilo e, claro que ninguém procura saber, porque nós estamos cheios de falsos líderes que nunca fizeram nada. Às vezes aparece um amigo meu e fica batendo palma e eu pergunto assim, esta pessoa, o que ele fez para o Evangelho? O que ele fez? Como ele também conhece teologia, é um grande professor, o que ele fez nada, né? Me cita uma coisa sequer que ele tenha feito em prol do Evangelho, a não ser enriquecer. Então, falsos líderes hoje, olhe como o país está, por seguir falsos líderes. Eu não tenho intenção jamais, não tenho, nunca tive, não tenho e penso que não terei nenhuma ideia política. Não. Mas eu quero saber quem é o verdadeiro líder e quem é o falso líder. Sabe o que eu descobri? O verdadeiro líder morre pobre. Igual Moisés, que foi considerado o maior estadista de todos os tempos, não pelos crentes, pelos ímpios. Moisés morreu sem nada. E os que são hoje milionários, que a gente conhece, eu sei como eles começaram. Eu tenho 70 anos dentro da Assembleia de Deus. Eu me sentei e aprendi com o fundador da Assembleia de Deus, Daniel Berg. Ele tinha mais de 2 metros de altura. A única riqueza que eu soube que ele tinha era uma máquina de escrever. Ele era um líder. Cantava, tocava, ensinava, pregava, contava histórias lindas. Outro grande líder foi Orlando Boyer. Orlando Boyer traduziu em torno de 150 livros para o português. Escreveu livros também. Esteve preso, cativo por Lampião. Teve que pagar para sair. E um dia ele falou para mim, assim, que quando ele teve que enterrar o filho dele lá no Nordeste, que ele não prepararam nada para ele. Ele estava só. Teve que cavar o buraco, naturalmente. Teve que colocar o corpo do filho lá. Cantou o hino e pregou. Quando a sua família, aqui na América, soube que Orlando Boyer passou por isto, eles disseram, Orlando, venha embora. Venha embora. Porque o nosso coração sofre muito com a dor que você está vivendo. Ele disse para mim assim, mesmo assim, eu li a carta e disse assim, Deus que me perdoe. E joguei a carta no fogo. Eu conheci ele porque eu morei na casa dele. Dormi na mesma cama que ele dormiu. Vila Cosmos, no Rio de Janeiro, Rua Abajeru, 136. Está lá ainda. Vila Cosmos.
pobre. Agora essas muriçocas, esses vigaristas, estes filhos do diabo enriquecem e deixam muitas vezes uma jovem que não tem os dentes normais para conquistar um rapaz e casar-se com ele. Não pode. E ele também não move um dedo para que ela tenha. É duro, não é? Tudo em nome de Deus. Que o Senhor Jesus Cristo tenha misericórdia de ti e de mim, porque nós estamos perto de ouvir o som da trombeta. Estamos perto do arrebatamento da igreja. Eu lembro quando este líder, falso líder, começou a aparecer no Brasil e apareceu dentro da Convenção da Assembleia de Deus. O nome dele, eu lembro, eu estava lá. Parecia que ele tinha a resposta para a dor do brasileiro. E ele teve? Não teve. Não vou entrar em detalhes, porque também sofro quando o inimigo do povo é procurado como um derrotado na vida. Me dói também isso. Não bato palmas, não me sinto feliz ao ver uma pessoa encerrando a sua carreira coberto de lama e de vergonha. Declino nomes porque não me sinto bem em pronunciá-los. Mas vocês sabem de quem eu me refiro. Falsos líderes e verdadeiros líderes. O falso líder morre rico. E o verdadeiro líder morre pobre como Moisés. Muito obrigado a todos vocês, onde quer que vocês estejam, neste mundo maravilhoso de nosso Deus. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, pedimos em nome do nosso país, Brasil, que sofre muitíssimo por falta de liderança. Louvado seja o teu nome, Senhor. Te peço, com o teu olhar de misericórdia, olhe para o nosso país, que é um país tão lindo, onde tem tanta juventude para dedicar-se ao teu trabalho. Também te peço pelos enfermos e por aqueles que não têm trabalho e não têm o pão de cada dia. Te agradeço em nome de Jesus, porque tu sempre me ouves. Amém e amém. Onde quer que você esteja neste mundo maravilhoso de nosso Deus. Dedico este vídeo àqueles que sofrem e também para o nosso irmão Júlio Castaldi, que é obreiro no Rio Grande do Sul. Deus abençoe a todos vocês. Amém e amém.